fácil ouvir os inúmeros barulhos que fazem parte deste traçado. Mas, entre as vidas que moram no limite da ferrovia, também é fácil encontrar ruídos que, mesmo fortes, permanecem no silêncio. Eu tenho o sonho de um dia nós poder ter os documentos certinhos desse nosso terreno aqui, ser legalizado, que nós seja reconhecido pelo município, os órgãos competentes todos, né? O meu sonho é sair daqui e ter minha casa, para poder dar um lugar melhor para meus filhos. Poder adquirir um local melhor, mais adequado, com mais segurança, tudo, né? O meu sonho é poder crescer, me formar para policial e dar um lar para minha família morar, né? Eu tenho de ficar bem sossegado e que tenha um pedacinho que dê para fazer uma hortinha, para comer umas verduras. Eu quero mudar de vida. Esta é uma história real. No roteiro, o traçado do trem. No cenário, a violação do direito à moradia adequada. Mais de 5.000 pessoas, em moradias de alto risco, desenham o contorno dos trilhos da ferrovia. Ter dignidade de ter um teto para morar. A gente quer ter os direitos que os outros têm. A gente paga a mesma coisa que os outros pagam. A gente é humano que nem os outros. Beira-trilho para mim, eu acho que é isso. Para mim, na verdade, hoje se torna uma opção de vida, né? Porque eu não tenho condições de conseguir moradia em outro local, né? Eu não me vergonho de ser, porque eu não tenho de morar. Então, eu tenho que ficar aqui. Foi meu pai que cedeu, né? Então, é o único lugar que no momento eu tenho para morar. Considero como pessoas também, né? Pessoas que trabalham, pessoas que precisam de um lugar bom, melhor para viver, cada um tem seu cantinho, seu direito da sua casinha, do seu terreno. Levantar todo dia às 6 horas, sair para trabalhar, pensando, nossa, minha filha tá lá, né? Será que a minha irmã tá cuidando dela para ela não ir nos trilhos? É isso aí. E às vezes aguentar o preconceito da minha filha ir pra escola, qualquer discussão entre criança ali. Porque tu é beira-trilho, porque tu é isso, tu é aquilo, né? Às vezes tem um preconceito. As pessoas às vezes perguntam onde é que tu mora. Eu tenho até vergonha de dizer, né, na beira-trilho, mas agora eu já me acostumei. Eu pego e digo onde é que eu moro. O que é o direito à cidade, né? O direito de acesso aos serviços e estruturas da cidade. Ou seja, como é que a população acessa serviços como transporte, como esgoto, como água potável, como luz elétrica, como pavimentação, né? Então, ter acesso à cidade. O direito à moradia, ele é um direito social garantido pela Constituição. Isso significa que o Estado, através de políticas públicas, deveria conceder moradia para todas as pessoas que necessitam. O trilho não é um local adequado para moradia, não deveria haver moradia no beira-trilho. Através das ocupações do beira-trilho, as pessoas conseguiram garantir a sua moradia que o Estado não conseguiu lhes prover através de políticas públicas. Na verdade, nós estamos de volta, né, aqui com a questão da beira-trilho, um problema que se reproduz país afora, mas que Passo Fundo é bem marcante, até porque a via férrea passa no coração de Passo Fundo, né? Em 1992, a RFFSA, Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, foi incluída no Programa Nacional de Desestatização para oportunizar estudos promovidos pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que recomendaram a transferência dos serviços de transporte ferroviário de carga para o setor privado. Foi o início do processo de privatização da rede ferroviária no Brasil.
Neste mesmo período, em Passo Fundo, a rede entrou com uma ação judicial de reintegração de posse das áreas ocupadas, na época por mais ou menos 500 famílias. Então ela entra com uma ação judicial contra essas famílias pedindo a reintegração de posse exatamente para que pudesse facilitar o processo de desestatização ou de privatização. A ação judicial foi importante para impulsionar o trabalho desenvolvido em torno da problemática das famílias que moram às margens da ferrovia. A Comissão de Direitos Humanos acompanhou esse processo porque ele se tornou uma ação judicial que foi referência não só em Passo Fundo, mas no Estado, porque ela foi uma decisão judicial que foi baseada na ideia do direito à moradia, da exigência de o Estado produzir políticas públicas nessa direção. Reconheci que essas pessoas que moram em partes da beira-trilha tinham direito de permanecer ali por conta do tempo que estavam, por conta da inércia do Estado e da empresa e por conta da estabilização de uma relação das pessoas com a sua cidade naqueles ambientes, né? Mesmo reconhecendo que então havia potencialmente um risco, né? Se reconheceu que o risco maior seria permitir que essas pessoas fossem despejadas e jogadas para vagar pela cidade. Hoje a gente sabe que o número de pessoas que ocupam aquelas áreas lindeiras à ferrovia aumentou, né, substancialmente, mas à época, quando se iniciou essa ocupação, havia autorização de prefeitos de Passo Fundo para que as pessoas fossem morar ali. O terreno é da ferrovia, isso não há dúvida disso, ninguém questiona isso. Essa área lindeira faz parte do projeto arquitetônico que sustenta e dá segurança à ferrovia. Exatamente por isso, a municipalidade jamais poderia ter autorizado pessoas a viver lá. Esse foi um dos argumentos, inclusive, para obrigar a manutenção deles até a possibilidade de ser reassentados. E logo em seguida, essa sentença, que na época causou uma discussão muito grande, foi feito um projeto pela Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos entregou um dossiê ao relator das Nações Unidas, Milon Kotari, um indiano, para o direito à moradia, que recebeu em Porto Alegre um relatório inicial que dava conta da situação do Beira-Trilho e, desse modo, a nossa intenção era situar a questão no conjunto dos debates que naquele momento aconteciam no Brasil e no mundo sobre a importância da moradia ser reconhecida como um direito constitucionalizado, o que efetivamente vai acontecer no Brasil em 2006, quando no artigo 6º é incluída a moradia como um dos direitos sociais. O papel da universidade nisso é pensar aquilo que a faz e a constitui historicamente nesse território, que deve pensar e criar suas práticas de ensino, de extensão, de pesquisa, a partir de situações que são situações emergenciais, situações que precisam ser resolvidas no âmbito da cidade, do território onde ela se localiza. Então o Beira-Trilho, ele é uma frente muito importante para a Universidade de Passo Fundo, no sentido dela engajar junto com outros atores da sociedade a possibilidade de construir uma solução que dê conta desse problema que é absolutamente complexo, não é simples de resolver, mas que é possível de resolver, como os nossos levantamentos, dados, estudos e pesquisas vêm demonstrando aí nos últimos anos. Então o papel da universidade nesse sentido é de somar forças e de criar alternativas para solucionar essa questão. Praticamente 1 ano e meio de estudo com a participação de em torno de 20 organizações, entre as quais também a Universidade de Passo Fundo, que permitiu que a gente então fizesse um estudo mais profundo, concreto, que gerou uma produção que é aquele livro de capa azul que a gente sempre refere, porque ele foi uma referência importante, sobretudo também por aquela foto do personagem, que depois vira um personagem importante desse processo, que é o Douglas. Então, em 2005, a gente publica esse material, e esse material produz um conjunto de recomendações. Nesse tempo também, junto com a televisão da universidade, a UPF-TV, junto com a Faculdade de Comunicação, também construímos um primeiro documentário que acabou circulando pelo Brasil inteiro, chamado Trilhando Direitos Humanos, que traduziu também todo esse conjunto de acumulados. O documentário Trilhando Direitos Humanos, produzido em 2005, mostra o mesmo cenário.
Na época, o número era menor. 1.086 casas ocupavam a área da ferrovia. O meu marido trabalhava no DAIR, saiu, e com o dinheirinho que ele saiu do DAIR, nós compramos aqui, né? Minhas condições é precária, né? Eu queria que o trem saía daqui para me brincar. Os trilhos não é lugar de criança brincar, mas as crianças sempre estão aí, né? Os dormentos estão tudo podre. Já foi falado para eles trocar, já vieram aqui, marcaram todo. Algumas histórias retornam. A Elizabeth contou sobre a dor de perder o filho nos trilhos do trem. O trem arrastou ele e trouxe de lá a uns 4, 5 metros. Daí eu e a outra minha guria saímos correndo para ir lá ver. Faz uns 10 anos que a gente gravou. Não mudou nada. Continua a mesma coisa. Nas mãos, a única imagem que restou. A fotografia foi entregue para ela, pela madrinha do menino, no dia desta gravação. A Elizabeth saiu de perto dos trilhos. Atualmente mora em uma ocupação não muito longe daqui. Eu moro ali, mas ali na Felipe Portinho, outra rua. Ela ainda ouve o barulho quando a máquina passa. Quando eu morava aqui, eu tinha um sonho de ter uma casa minha, para sair desse lugar. Para não conviver com esse barulho do trem, não ver aquelas crianças pulando, pegando o pitch do trem. Mas a gente vê o barulho do trem. O Marcos também decidiu ir embora. É um lugar horrível para a gente viver. A casa que ele morava hoje é ocupada pela filha. E a entrada do local não é mais em frente aos trilhos. Quem morava aqui era meu pai. E ele cedeu a casa para mim, porque ele conseguiu um terreno para ele perto daqui. Eu moro aqui há uns 5 anos, mais ou menos. Eu tenho 2 filhos, um de 5 e um de 10. Por isso que eu já fechei lá atrás, né? Era tudo aberto. Então eu não deixo eles passar para lá e daí eu tenho medo, né? Aqui é bem perigoso, porque tem dias que o trem para, tem uns piá que vem aí nos trilhos, botam pedra, botam coisa grande ali para descarrilhar, né? O Douglas foi personagem importante no primeiro documentário. Ele cresceu brincando entre os trilhos. Às vezes eu brinco jogar bolita com eles. E aqui nos trilhos aqui eu caminhava por cima dos trilhos, né? E vocês me perguntaram o que eu fazia de bom. Eu disse pra vocês que eu jogava bolita, né? Jogava bola com meus amigos. A gente sabia os momentos certos, né, de estar brincando aqui. Quando tava vindo o trem, a gente já saía, né? A gente já sabia. Mas as mães ficavam preocupadas? Ah, com certeza, né? Gritavam pra nós, né? Sai dos trilhos. Tem que tirar esses trilhos, senão a mãe da gente fica chorando. Nós saímos mais cedo daqui, minha mãe se casou com o meu padrasto, daí nós fomos morar lá pra baixo. Daí não deu pra aproveitar muito a minha infância nos trilhos. Antigamente não era desse jeito assim, nessa valeta. Era melhor, né? Agora eles fizeram uma valeta que as pessoas jogam lixo. Era 3 casas, era uma da minha mãe aqui, na verdade. A da minha avó mais aqui e a do meu tio Renato mais lá na frente. E daí agora só tem a da minha avó. Eu sou a avó do Douglas. Eu morava mais pros fundos, daí bem perto dos trilhos. A casa, eu comprei esse terreno faz 27 anos. Comprei um pedacinho do terreno, era aqui do lado. Daí eu fiz uma meia aguinha. Daí depois um vizinho meu me deu esse pedaço de terreno inteiro. Daí agora eu consegui. Na época que o Douglas era pequeno. Na época que o Douglas era pequeno. Que eu tinha uma meia aguinha ali só. E a mãe dele tinha outra. Tudo era ali pros fundos. E daí? Daí depois eu consegui fazer essa aqui, aos pouquinhos, com muita dificuldade, mais pra frente. Por quê? Por causa que era muito perto dos trilhos e o barulho é demais e é muito perigoso também. E temos aqui, né? Criamos uma situação em que a cidade acabou se preocupando com essa questão. Várias reportagens dos jornais locais, inclusive capa dos jornais, que deram a notícia sobre o problema, enfim. Então, fizemos todo um exercício, além do estudo, também de criação de condições para que a sociedade percebesse que efetivamente ali estávamos diante de uma situação. O enfrentamento dessa questão implicaria ou precisaria de uma ação coordenada de vários agentes públicos, das autoridades. Para isso fizemos várias audiências com o governo do estado, com o governo federal, com o governo municipal,
o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal abriram ações civis públicas para acompanhar os processos. Realmente foi um envolvimento muito grande da comunidade, das instituições de ensino, das organizações não governamentais, inclusive com toda a população da área, fazendo esse diagnóstico da situação, com a companhia que hoje tem a concessão da ferrovia. O prefeito municipal de Passo Fundo, à época Ayrton Dipp, criou um grupo de trabalho a nosso pedido para diagnosticar de modo mais consistente e profundo toda essa realidade. Naquele momento houve um envolvimento bem grande do poder municipal. Foi buscado alternativas para tentar financiar por alguns programas habitacionais que trabalhavam com a questão de urbanização de favelas, porque na verdade a Beira-Trilho ela é uma favela, embora as casas não estejam aglomeradas, mas ela é uma situação de subhabitação. Então, em 2008 fizemos um outro estudo, que é quase um estudo em escala 1, porque praticamente todas as famílias que moram no Beira-Trilho foram entrevistadas. O que houve que no decorrer desse período, embora se tenha trabalhado com algumas possibilidades, né, de organização para que se pudesse urbanizar aquela área, houve muitas interrupções, tanto em nível federal quanto em nível municipal, que não levaram adiante. Enfrentar esse problema, abordar essa questão, demanda investimento público, demanda políticas públicas. E gestores municipais, estaduais, federais, os próprios envolvidos no transporte ferroviário, preferem não enxergar essa realidade. E essa é uma característica dessa questão que merece a atenção nossa. A gente precisa colocar luzes sobre essa questão e enfrentá-la de uma vez por todas. A gente não pode reduzir essa discussão a quem deve ficar, se os trilhos devem ser removidos ou não, se as pessoas devem ser removidas ou não. Mas demanda, para a construção de uma solução adequada, esse envolvimento dos atores responsáveis pelo processo. Esse é o primeiro momento do processo, que foi o momento de dizer, olha, temos aqui um problema. Esse problema é um problema complexo. Esse problema complexo é um problema de direitos humanos, é um problema de ausência de políticas públicas, é um problema que exige uma construção que envolva os moradores e as moradoras diretamente, mas que também exige a participação e a decisiva participação dos diversos agentes públicos e também organizações e instituições da sociedade. Porque naquele primeiro momento se deu visibilidade a quem não aparecia para a sociedade. E ao longo desse tempo, na minha ótica, o que se fez foi apenas voltar a jogá-las na invisibilidade. Se trabalhou muito a respeito disso, mas como a gente percebe 10 anos depois, tudo permanece exatamente como sempre esteve. Essas pessoas continuam abandonadas lá. Muitas famílias também já chegaram, mais famílias nesses locais, e os programas habitacionais que durante esse período ocorreram, eles não deram conta dessa população da Beira-Trilho. Talvez tenham atendido outras famílias também com dificuldades de moradia, mas não se chegou a trabalhar um projeto específico para essa região. O que acontece? 10 anos depois, vamos tomar o marco 2005, a Comissão de Direitos Humanos se perguntou, bom, mas o que aconteceu nesses 10 anos? Porque mesmo que a gente tenha mobilizado um bocado de autoridades, um bocado de agentes sociais, de instituições, de organizações, de pessoas, aparentemente a gente chegou à conclusão que parecia que aquilo não tinha surtido um efeito de continuidade objetiva, de permanência da preocupação. Aproximadamente 20% da população de Passo Fundo mora em ocupações. Apenas no Beira-Trilho são 1.400 famílias. Se considerarmos em média 5 pessoas por família, totalizariam quase 5.000 pessoas somente no Beira-Trilho. Eu resido aqui no bairro Valinhos há 15 anos. Quando vim morar aqui, isso aqui era tudo banhado, que eu tinha comprado um terreno e estava com 2 empregos. E na época dava, né? Estava construindo e tal. Conforme a crise vinha vindo, eu perdi um emprego, daí fiquei só com um, daí não consegui dar conta. Daí vendi lá e comprei esse terreno aqui de direita.
é onde... Terreno de direito é que não tem escritura, não tem posse, né? E com o passar do tempo, eu fui modificando. A realidade é que está aumentando cada vez mais. Mas já tem ocupação aqui para baixo, lá para cima no seminário também está cheio de casa. Tem até comércio nesses beira-trilhos, né? E olha a localização que é lá hoje, asfalto, casas boas, bonitas, né? Gente mais de posse. E ali também, realmente era... Tudo passava o trem ali, que nem aqui, né? Só que lá, daí tiraram os trilhos, foi lá para Petrópolis. Na época se dizia, bom, tem duas alternativas, mantém-se os trilhos no local e remove-se os moradores que estão na área operacional ou mudam-se os trilhos para outro local. As duas soluções eram bastante complexas e bastante caras, mas de qualquer maneira era preciso encontrar alguma alternativa que resolvesse o problema. Mas a tendência majoritária deles, sempre acima de 70%, é permanecer no local, porque afinal construíram laços, afetos, relações. E eles dizem, eu até aceitaria sair daqui, mas se fosse para um lugar melhor. Não sabia até aquele dia que eu fui na reunião, que era o doutor Cristiano que defendia nós aqui. Que eles tinham mandado de despejo, né? Aqui na beira-trilho nós, eu não sabia isso aí também. E aí quando a gente foi lá, ficou até sabendo disso aí também. O que isso significa? Isso aí é péssimo, né? Tu tá morando aí achando que tá numa boa e quando tu vê, tão desmanchando tudo que a gente levou anos para construir, né? Mas e se for para ser um lugar melhor? Mas é o que a gente tá esperando. O que é que tá esperando? Esperando um terreno pra gente ir para um lugar melhor, que seja da gente mesmo. Que isso aqui não é da gente mesmo, né? Então... Que vida é essa que a senhora tem aqui? É uma vida assim que tu não pode dizer, isso aqui é meu. Fazer uma coisa assim, garantido para o futuro, tu não pode fazer, porque não é da gente. Tem que fazer o básico para te morar. Vai dizer, construir uma casa mesmo pro resto da tua vida, tu não tem garantia nenhuma. A situação dos moradores piorou. Por quê? Piorou porque não houve qualquer medida de segurança tomada ali, ou seja, os vagões do trem ainda passam muito próximos das casas, em vários lugares, em alguns lugares mais próximos do que já era. Há uma situação de descuido, de não manutenção dos trilhos, visível, no sentido de que a empresa não investiu para cuidar dos trilhos e, portanto, gerar condições de mais segurança. Bom, mesmo que o trem passe em velocidade mais leve, mas isso não significa que o risco não exista. Então, há uma situação que se configura como uma situação de agravamento das condições de ocupação de moradia, adensamento, ou seja, as famílias foram crescendo, as necessidades de moradia foram crescendo, as pessoas foram fazendo uma casinha perto daquela que já tinha, uma outra casa, uma outra, como diz no popular, um puxadinho, né, para ir acomodando o crescimento, ou mesmo outras famílias foram entrando, regiões que não havia ocupação passaram a ser ocupadas, seja na Vera Cruz, seja no Valinho, seja no São Luís Gonzaga, seja na Santa Maria, enfim. Claro, muita gente melhorou a sua casa, mas isso não significa que as condições gerais melhoraram. As condições de infraestrutura ainda são ruins, claro, boa parte deles ficam próximos a vias de acesso, a ruas, como a Avenida Rio Grande, então, portanto, se eu vou olhar, não estão confinados num lugar inacessível. Por outro lado, estão entre os trilhos e a rua. Como é que era ver aquela criançada ali? Era triste. Era muito triste porque a gente tem mães que não se preocupam com os filhos pequenos. Então eu ficava mais cuidando eles do que as próprias mães, né? E tem mães aí, famílias que têm 5 ou 6 crianças pequenas. E às vezes os pais têm que trabalhar, né? É muito perigoso. Porque tem os trilhos aqui e tem o asfalto na frente, né? É 2 lugares perigosos para eles. Vocês ficam bem no meio? Ficamos no meio. É uma situação que não surgiu nos últimos anos, ela já tem um histórico bastante extenso, data desde a década de 40, até mesmo o início da ocupação das margens das ferrovias, ela estava relacionada à concessão de moradia aos próprios funcionários da rede ferroviária
Só que nos últimos anos essa situação ela foi se agravando bastante. Primeiro momento, o desafio é fazer essa retomada do que foi feito, do que foi encaminhado há 10 anos atrás e agora retomar essa caminhada com os moradores, com a comunidade Beira Trilho. Visitar as pessoas, conhecer, aproximar, descobrir os trilhos. Porque para mim também era estranho. Eu passava pelos trilhos, eu não tinha convivência com a comunidade Beira Trilho. Eu não sabia quais eram os seus medos, as suas inseguranças, as suas lutas, as suas conquistas. Enquanto estagiária do serviço social, eu visitei todas as famílias durante um determinado período de tempo, acho que seis meses mais ou menos, e foi bem interessante assim, a questão de ver de perto a violação de direitos. Além da violação de direitos, ela tem a questão do preconceito que elas vivem, que elas sofrem por morar aqui, por ser uma população que sofre violação de direitos, assim. Eu moro há 12 anos. Eu faz 13 anos que eu moro aqui. Mas tem gente que mora bem mais, bem mais tempos aqui. A gente já teve que encanar ali os esgotos, né? Sem ajuda de ninguém. A água ali que a gente conseguiu através dos moradores, tivemos que fazer um protesto lá na rua, porque como a gente é beira-trilho, ninguém se importa com nós, né? Sim, tanto a mão de obra, os canos, foi toda a gente que comprou, tudo saiu do nosso bolso. Cada morador comprou essa parte e colocou. O que é para vocês ser beira-trilho? E o que é para ti ser beira-trilho? Para você, o que é ser um beira-trilho? E o que é ser beira-trilho para você? O que é ser beira-trilho? O que é ser beira-trilho para você? Para você, o que é um beira-trilho? E a questão do conversar com as pessoas, do contato mesmo, foi bem importante para desmistificar toda a imagem que eu tinha do beira-trilho, porque eu tinha uma imagem ruim, assim, um estigma que vinha de quando eu vim morar em Passo Fundo. São pessoas que têm direito, os mesmos direitos que eu, o mesmo direito que o pessoal que mora no centro e que simplesmente tem esse direito à habitação, à saúde, ao saneamento violado. Primeiramente eu morava ali em Bonita, depois fui para o rodeio, quando vim para cá, vim lá do rodeio. Que nem eu vendi minha morada lá e gastei tudo com doença. Então aqui daí eu comprei baratinha e eu paguei 2,5 e tô aqui agora. Na verdade, 13 anos eu moro aqui no Passo Fundo, aqui nesse beira-trilho. Uma vez falaram, deram 2 vezes falaram que ia escriturar os terrenos para nós aqui. E escriturar daí ia me dar os terrenos maior para nós, mas até hoje. Como garante a dimensão da dignidade dos direitos humanos vivendo nessa situação, com essa situação? O senhor veio da onde antes? O senhor morava onde antes? Antes? Antes eu morava lá na frente, meu pai faleceu daí. Ficou meu irmão lá daí. Meu pai morava na beira-trilho. Há quantos anos o senhor é beira-trilho? Mas faz tempinho, nem me lembro mais. Faz tempo que eu morei na beira-trilho. Mas de criança o senhor já morava na beira do trilho? Morava. Eu morava lá na frente daí. Quantos anos o senhor tem? Tenho 53 anos. Não tenho água nem luz aí. Mas tem que ficar, né? Fazer o quê? Então foi nessa proximidade pela execução do projeto é que eu fui fazendo esse processo de aproximação nas 5 regiões da Beira Trilho. Santa Maria 2, Vila Isabel, Victor Isler, Vera Cruz e Valinhos, onde nós estamos agora nesse momento gravando. E se retoma a partir de agora, novamente, um projeto visando trabalhar a questão da realocação delas, mas na minha perspectiva, num patamar superior. Primeiro, por garantir algo que é fundamental para qualquer política pública e qualquer questão social mais aprofundada como essa, né, da questão da moradia, que é a continuidade de ações, né? Nesse sentido, a universidade está institucionalizando um projeto de extensão que visa trabalhar com a questão específica do beira-trilho, né? Quer dizer, de como que a gente continua levantando esses dados, continua trabalhando com o curso de arquitetura implicado
nessa questão outras áreas para contribuir, como serviço social, como a pedagogia, como o direito, né, que se somaram nesse processo, nesse trabalho, e que fornece aí a possibilidade da gente ir criando condições de enfrentar o problema de frente e com a responsabilidade que ele necessita. Tem um lado acadêmico e tem um lado pessoal, então nós chegamos lá com pesquisa, então ao mesmo tempo a gente tem que ter esse jogo de cintura, de saber o que nós estamos fazendo lá, mas também aprender com eles aquilo que eles têm de experiência de vida, toda a história que tem na Beira-Trilha, né? Foi um ganho de conhecimento muito grande, principalmente em loco. E é totalmente fora da realidade que a gente está acostumado. Então foi bem chocante ir lá na comunidade e a gente aprendeu muito dentro da comunidade. Agora se mapeou as áreas, os vazios urbanos que existem em torno da Beira-Trilha. E esse é um ponto central, porque agora, através desse projeto, se pode demonstrar que há efetivamente interesses que estão por trás da manutenção de pessoas em situação de indignidade. A pesquisa com relação aos vazios mostra a necessidade de efetivação dos instrumentos, porque nós poderíamos ter os instrumentos e nem existirem os vazios, né? Mas a gente mostra através da pesquisa que existem vazios e que eles são grandes, são importantes, são muito bem localizados, ou seja, existe um interesse colocado de que esses vazios sejam utilizados de alguma maneira. Bom, nós iniciamos no projeto Beira-Trilha como voluntários em março desse ano, 2016. Nós desenvolvemos o trabalho a fim de encontrar os vazios urbanos presentes na cidade de Passo Fundo. Para isso a gente se usou de meios, de ferramentas que tem no site da prefeitura, como diagnóstico urbano, e também do Google Earth, que é o software, né? E fomos marcando em cima do mapa e depois passamos para o computador, e depois do computador a gente conseguiu localizar os vazios, mais informações sobre ele, no caso a localização, a metragem, se ele era de uma área de proteção permanente ou se era de recurso hídrico. Também a gente estipulou um tamanho mínimo de 5.000 metros, para que cada vazio tivesse no mínimo 5.000 metros quadrados. No total foram encontrados 124 vazios urbanos. Isso dá um total de 731,4 hectares vazios. Todos que foram levantados têm rede de infraestrutura, têm disponibilidade de equipamentos urbanos, ou seja, escola, posto de saúde, no seu entorno. E, no entanto, não tem nenhum tipo de uso. Então, eles existe um capital da cidade que está colocado ali. O que nós precisamos a partir de agora e a partir dos diagnósticos que estão sendo feitos por esses projetos que estão retomando a questão do Beira-Trilha é exatamente permitir que, ao se atribuir responsabilidade, se entregue para os responsáveis algum tipo de alternativa para que se possa no futuro cobrar essa responsabilidade. O projeto conseguiu identificar que existem soluções para esse problema das famílias que moram nas ocupações e do Beira-Trilho. Essa solução já existe porque Passo Fundo tem um plano diretor, e Passo Fundo tem a lei do IPTU progressivo, ela não é aplicada. Os vazios urbanos, as áreas que estão não utilizadas ou subutilizadas, deveriam ser objeto de loteamento, edificação compulsória, e se o proprietário, mesmo assim, não edificar, a prefeitura poderia desapropriar, pagando com títulos da dívida pública durante 10 anos e destinar essas áreas para moradia. Agora, a gente sabe que é um instrumento antipático do ponto de vista político, mas necessário do ponto de vista de fazer uma cidade mais justa, né? E, enfim, otimizada, né? Uma cidade compactada. Cada vez que se a gente soma todo esse número de vazios, significa que a cidade, porque ela tem necessidade de crescer e cresce, a sua população cresce, ela está se expandindo para fora dos seus limites, quando ela deveria estar usando esse espaço que está vazio no interior dela mesma. Existem vários municípios que já estão avançando mais do que o nosso.
Em Porto Alegre, a lei do IPTU progressivo já é aplicada. Em São Paulo também, inclusive, os índices foram reajustados recentemente. E isso possibilita que o poder municipal tenha mais recursos para investir em habitação. Existem outros municípios, como o município de Gaurama, aqui da nossa região, onde a empresa, a América Latina Logística, que agora é a Rumo, através do governo federal, doa para a prefeitura as áreas não operacionais do Beira-Trilho, e a prefeitura agora vai fazer a regularização das escrituras para os moradores. Cruz Alta, Santo Ângelo, onde várias decisões judiciais proíbem o despejo das famílias que moram no Beira-Trilho e que obrigam a empresa a fazer a manutenção e conservação dos trilhos, que é um dos problemas que a gente verificou também aqui em Passo Fundo. E existe um projeto mais avançado no município de Santa Maria, no qual a própria empresa contratou uma consultoria que fez um diagnóstico do que é possível fazer de regularização fundiária dos moradores sem retirá-los de onde eles estão morando, aonde é possível com segurança. A Prefeitura vem analisando essa questão com bastante atenção. É importante frisar que essas edificações elas estão construídas numa área de domínio federal, ou seja, a área não pertence ao município. A resolução desse problema poderia se dar de duas formas. A construção de um novo trecho de ferrovia que não passasse pelo perímetro urbano da cidade. Essa alternativa ela teria sido descartada no passado pela União em razão dos altos custos, mas nos parece que ela pode voltar a ser debatida. Uma outra solução para isso seria a realocação dessas famílias para outras áreas. O grande problema nessa alternativa é o alto custo dos chamados vazios urbanos, e isso é uma grande dificuldade, representa uma grande dificuldade para o município desapropriar essas áreas, pagar esse alto valor e realocar as famílias para esses locais. Alguns vazios urbanos possuem restrições ambientais. Nós já realizamos só neste ano de 2017 cerca de 3 ou 4 reuniões com a Superintendência Habitacional da Caixa Econômica Federal para buscar alternativas para a habitação de interesse social. Se tomou conhecimento que o governo federal, até os anos de 2011 e início de 2012, possuía uma linha de crédito a fundo perdido que possibilitava aos municípios realocar famílias que se encontravam em situações de risco para outros locais seguros. De 2012 para cá, essa linha de crédito foi reduzida drasticamente. E somente agora, quando o governo federal anunciou mudanças no programa Minha Casa Minha Vida, é que ele sinalizou a possibilidade de injetar recursos mais significativos nessa linha. Então, a Prefeitura pretende buscar, junto ao Ministério das Cidades, junto à Caixa Econômica Federal, essa linha de crédito para conseguir fazer desapropriações significativas e realocar essas famílias para áreas seguras. O município, em 2016, já efetuou com sucesso a realocação de famílias que se encontravam irregularmente no loteamento Leonardo Ilha para o Parque do Sol, com toda a infraestrutura necessária. Então a Prefeitura vem olhando com carinho essa situação, só que essa intenção da Prefeitura muitas vezes esbarra na escassez de recursos. Nós sabemos que em outras cidades a União delimitou melhor as áreas operacionais e não operacionais da viação férrea. No momento que a União fizer isso aqui em Passo Fundo, uma melhor delimitação da área operacional e não operacional e posterior doação da área não operacional para o município nos propiciará a fazer uma regularização fundiária dessas áreas mediante alterações legislativas municipais específicas.
Nós sabemos que esse é um problema complexo, tanto que se arrasta há anos, mas nós estamos buscando soluções. Agora, as soluções passam por um trabalho conjunto entre a União, o Estado, o município, o Poder Judiciário e os moradores. Sempre tendo como norte que o principal aqui é o direito das famílias a uma moradia digna. O objetivo do Ministério Público é viabilizar uma solução para essa questão. Nós já fizemos algumas reuniões com essas instituições e a via negocial, a via do diálogo não vem se mostrando viável. Dessa forma, o objetivo da nossa instituição é ajuizarmos ações atribuindo a cada uma dos envolvidos responsabilidades e pedindo ao Poder Judiciário que traga uma solução para esse problema. Eu moro aqui há 8 anos, na Vitor Iser, beira trilho. Os trilhos passam no fundo da minha casa. Nós pagávamos aluguel, né? Depois adquirimos aqui. É um lugar que não tem muito, digamos assim, condições, que um lado é os trilhos e o outro lado é a rua sem nenhuma proteção, né? Vocês moram no meio? Sim, no meio, né? No espaço, pequeno espaço, né? Não é muito bom, mas a gente comprou aqui, tem que morar aqui, né? Ali embaixo onde a gente morava, ali é bom. Ali tem um sossego, assim, principalmente de noite, né? Mas por que a senhora saiu dali? Porque pagava aluguel, né? Aí o que a gente ganhava era tudo para pagar aluguel, não tinha como. Olha, eu gostaria de morar num lugar mais, digamos assim, mais quieto, né? Mais silencioso, um lugar que a gente pudesse ter um pátio, poder ter um bichinho, né? Mas as condições que a gente tinha no momento foi para adquirir aqui, né? Beira trilho é uma falta de sossego, que é o que nós temos por aqui. O perigo é pra gente aqui, né? E a gente tem que deixar, não adianta a gente tá insistindo, não adianta reclamando, né? O que Deus coloca pra gente tem que aceitar, né? É verdade? As alternativas agora estão sendo demonstradas, apontadas. Resta saber se o poder público vai ouvir essas alternativas e resta saber o que a comunidade vai fazer. Se vai continuar fazendo de conta que não existe esse problema e que aquelas pessoas são subcidadãos,
né, invisíveis aos olhos daqueles que estão melhor posicionados na sociedade, ou nós vamos nos engajar na luta por dar dignidade a essas pessoas. O limite da ferrovia é o quintal da casa de todas essas pessoas. Do seu Valdomiro há 50 anos. De 50 anos não dá 50 dias, né? Nesse cenário, ele criou filhos, netos e agora também os bisnetos. Criei meus filhos, são tudo velhos, sou bisavô, viu? E morando aí. Eu saí para onde é que eu vou sair? Mas não foi por escolha que o seu Valdomiro veio para cá. Porque eu não tinha condições de ter um terrenozinho para morar. Daí eu vi obrigado a me acampar aqui. Né? E essa vizinha também não tem terreno, ela mora beira-trilha, mais perto, né? As pessoas que moram, mora beira-trilha porque não tem condições de comprar um terreno para sair daqui. Agora eu sou de acordo. Se me tirar daqui e me colocar em outro lugarzinho, melhor, para mim é uma boa. Para mim é uma boa. Eu quero sair daqui, eu quero. Para o senhor, já digo senhor, o que será ser beira-trilha?